Oi pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro muito bom, tá saindo do forno aqui pra mim, é incrível, é um livro que foi um divisor de águas assim, na minha leitura, é bem conhecido, está entre os tops aí da literatura, porém eu nunca tinha lido, é um livro que me chamou bastante atenção e me fez pensar e refletir bastante, principalmente nesse momento meio turbulento que a gente vem passando aí em relação à política, essa divisão estranha entre a direita e a esquerda, agressiva, um momento onde o Estado passa a tentar, de alguma forma, inclusive, a reprimir a liberdade de expressão. Então esse livro é um livro que vai fazer muita diferença na sua leitura, para a sua vida, que você leia antes de morrer. Antes de falar um pouquinho sobre o livro, a gente vai falar um pouquinho sobre o autor do livro, ok? George Orwell nasceu em 1903, ele nasceu na Índia, um período em que a Índia era uma colônia da Inglaterra. É um autor que teve muita semelhança com o Camus, por exemplo, que teve a sua infância, né? Ele nasceu na Argélia e o Orwell ele nasceu em Bengala, na Índia, que pertencia, né, numa colônia da Inglaterra. Ele passa a sua infância na Índia, ele vivendo os problemas de se viver numa colônia, e depois ele vai morar na Inglaterra, e aí é ali que ele vai construir sua formação como um socialista crítico. Ele era de esquerda, mas ele criou inimigos na esquerda e na direita, meus amigos. Ele era muito crítico, inclusive dos métodos e das opiniões extremistas da esquerda, na qual ele defendia. Ele escrevia para os periódicos de esquerda. Ele era muito conhecido e influente, porém, ele era muito crítico, inclusive do posicionamento político que ele tinha. Ele se dizia ser da classe média, alta, baixa, né? Era uma ironia, uma brincadeira que ele fazia, muito provavelmente por não sentir parte daquilo, por ter nascido na Índia e ter vivido e participado da condição social da Índia e depois ter ido para a Inglaterra e ter vivido ali e ter recebido sua educação, uma educação muito boa, e ter convivido ali com as pessoas, enfim, um pouquinho mais de posse, de ter conseguido fazer essa distinção, né? Uma época da sua vida, inclusive, ele vai para Paris para viver com os miseráveis, mas de propósito, para escrever sobre, inclusive ele escreve um livro sobre isso, né? Ele passa um período da sua vida vivendo com aqueles que não tinham nada, nas ruas, nas sarjetas e nos esgotos de Paris, inclusive. Ele faz uma experiência de vida. Ele é considerado um romancista, um ensaísta e um jornalista, né? Um cara que escrevia para jornais de esquerda, mas ele também fazia os seus ensaios e escreveu aí alguns romances. Inclusive, em 1984, ele escreveu em 1948, foi lançado em 1949 e ele morre em 1950. Portanto, este é o seu último livro. Por ter nascido em 1903, ele passa, de alguma forma, por 3 conflitos. A Primeira Guerra Mundial, ele tinha 11 anos, vamos dizer assim. A Segunda Guerra Mundial, onde ele participa, inclusive, da guerra. E entre essas duas, ele participa da Guerra Civil Espanhola contra os fascistas. Do meu ponto de vista, eu acho que principalmente a Segunda Guerra Mundial teve uma grande influência no livro 1984. Esse livro ele foi escrito como uma distopia. Na verdade, ele foi escrito em 1948, falando de uma realidade de 1984. Ele fala sobre um futuro não tão distante, né, não tão no futuro assim, imaginando uma sociedade contaminada por um governo totalitário. Não é uma leitura difícil de fazer, mas é uma leitura que você percebe que ela é pesada, é uma leitura que incomoda, é um cenário que agride. E aí que está a maravilha da literatura, onde você consegue se colocar em outros cenários de vida e poder, naqueles momentos de leitura, estar em outro ambiente que não o seu. É um livro que ele não traz muita luz no fim do túnel, ele termina sem muita esperança na sociedade. É um livro que vem cheio de críticas, do começo ao fim, e não termina de uma maneira esperançosa,
com alguma luz no fim do túnel. Winston, na verdade, ele é um dos personagens principais do livro. Ele vive numa sociedade que está em guerra. E esse mundo, ele já foi totalmente transformado. Ele está dividido em 3 potências, vamos dizer assim. A Eurásia, a Lestásia e a Oceânia. E a sociedade em que o Winston vive, ela está em guerra, ela sempre está em guerra. E essa guerra, de alguma forma, serve para a gente entender que com o conflito, com a falta de alimento, com as dificuldades do dia a dia, vindas por conta deste conflito, o governo consegue, de alguma forma, e vê nisso uma forma de controlar a sociedade. Eu vou colocar aqui para vocês, aqui em cima vai aparecer do livro Senhor das Moscas. É bem interessante, vai falar muito sobre essa questão com um poder do medo, eu ofereço a segurança e acabo controlando aquele grupo de pessoas. É mais ou menos nesse estado totalitário que o Winston vive junto com a população. A população ela está dividida em 3, ok? A galera do partido, que efetivamente são os que mandam. A galera do partido externo, né, que são as pessoas, como se fossem os funcionários dos departamentos do partido, ok? Que é onde o Winston se encontra. Né? Ele é um funcionário público, ele é um funcionário do Estado, ele é um funcionário do governo totalitário. Né? Então, e depois você tem os proletas que estão embaixo, que é a ralé da sociedade, a galera que não é assistida pelo Estado. Eles estão lá para ser mortos, simplesmente vagar como animais e serem mortos. Okay? Todos os personagens dessa história, eles são controlados pelo Estado, mas controlados assim, 99%, ok? Todas as casas possuem uma TV, só que nós estamos falando de 1948, um cara falando sobre 1984, veja que interessante. E essa TV dentro da casa das pessoas, ela não serve para oferecer entretenimento, que é o que a gente vê hoje, na realidade de hoje, mas ela oferece para controlar, para observar os seus cidadãos. Por exemplo, a TV fala com você, com Winston, por exemplo. Tem uma hora do exercício de manhã, então eles têm que levantar um determinado horário e fazer um exercício na frente da TV. E a TV, em certo momento, corrige a postura do Winston, ou seja, eles estão observando individualmente cada um dos personagens. Existe uma rotina cravada. Ele vai para o trabalho, do trabalho ele almoça, o almoço é aquilo em específico, não tem abundância de nada, não tem abundância de alimento. A bebida que eles bebem é sempre a mesma, né? A bebida alcoólica que eles têm acesso é sempre a mesma. E o Winston, ele trabalha no Ministério da Verdade. Então existem alguns ministérios dentro desse governo, que é o Ministério da Verdade e o Ministério do Amor. Mas o engraçado é o seguinte, que o Ministério da Verdade, na verdade, ele serve para reescrever a história. Tanto que a função do Winston, por exemplo, é pegar algum periódico, algum jornal que desse para ele alguma informação e ele corrige para ficar conforme o governo gostaria. E isso é alterado em todas as instâncias da comunicação e da informação, ok? Não tem, eles apagam todos os registros. Por exemplo, uma matéria de jornal que fala alguma coisa estranha sobre o governo ou que a guerra está assim ou assado, eles corrigem a informação, o original é apagado e a população e as pessoas perdem o contato com o original e passam a só ter o contato com a verdade em que o governo gostaria que você soubesse que fosse verdade, ponto. Eles vão apagando toda a história anterior, tanto que o Winston, ele é um cara mais sensível e ele sente a necessidade de saber como que o mundo era antes, como as pessoas se comportavam, como era a alimentação, e essa faixa etária do Winston já estão numa faixa etária em que eles perderam toda a referência do passado. O governo mexeu tanto nas verdades que ela não existe mais. Agora o que existe é sempre uma coisa duvidosa e que eles não podem dizer que é duvidosa. Eles não podem, eles vivem num mundo onde eles são 100% observados pelo governo e sempre pode haver um cagueta.
em algum lugar. E o Ministério do Amor é um lugar onde eles fazem a lavagem cerebral e a tortura dos membros, né, das pessoas que deslizam nessa condição de vida. Só para vocês terem uma ideia, existe a polícia do pensamento. É uma coisa absurda, onde eles controlam, que o Estado tem a necessidade e o objetivo de controlar 100%, não só das atitudes dos seus cidadãos, mas também do seu pensamento, das coisas que as pessoas pensam. Então essa é uma guerra necessária para realmente controlar o povo e usar de motivo para explicar as ações e as atitudes do governo em relação, inclusive, à falta de alimento. E aí eles passam a viver numa situação de não conexão humana, não existe uma conexão humana, porque eles não confiam em ninguém. Se você acaba se interessando por alguém, se você quer conversar com essa pessoa, tudo é monitorado e você não se sente à vontade para dizer aquilo que você pensa. Então tudo passa a ser artificial. A conversa com o amigo é artificial, a conversa na hora do almoço é artificial, você precisa sempre dizer aquilo que você precisa dizer. Existe um momento da raiva, onde todo mundo vai para uma sala assistir o vídeo que o governo passa sobre a guerra e sobre os inimigos, onde você tem que expressar a sua raiva. E que se você não... Imagina que coisa louca, se você não expressar a sua raiva, você pode passar a ser alguém a ser mais observado, ou seja, vão desconfiar de você. Você para de bater palma primeiro, na hora que o seu líder fala, as pessoas já começam a criar alguma coisa, algum problema com você e passam a investigar a sua vida e vão descobrir alguma besteira, a coisa mais insignificante do mundo que vai ser usado contra você no tribunal e você vai acabar perdendo a sua vida. Tanto que essa reflexão, uma reflexão do fascismo da Segunda Guerra, do medo do totalitarismo vencer a Segunda Guerra Mundial. A gente está falando aqui do nazismo, a gente está falando aqui do fascismo na Itália, enfim. Essa entidade que observa a todos se chama Big Brother. E lembrando que esse livro foi escrito em 1948, falando sobre criando um futuro em 1984, mas o que a gente vive hoje. É mesmo mais ou menos a casa realmente do Big Brother Brasil, por exemplo, onde são 24 horas vigiados por centenas de câmeras que são assistidos por milhares de pessoas, em onde o seu posicionamento, uma palavra errada que você fala, algo fora do contexto que te pegam, a edição pode ajudar ou te derrubar, enfim. É uma reflexão muito legal, tanto que o programa se chama Big Brother por esse motivo, por esse livro, 1984. As palavras, por exemplo, dentro desse livro, elas sempre recebem atualizações. Eles vão matando verbos e palavras que eles acreditam que não são mais necessários. A ideia do governo é encurtar as frases, encurtar as palavras, ou seja, fazer com que as pessoas não pensem. Então, é uma sociedade em que a verdade não existe. Tanto que eles falam, uma frase interessante, a liberdade é escravidão. Então as pessoas começam a viver uma vida de paranoia, e é isso que o governo quer que eles vivam, ok? Winston, ele acaba indo dar uma volta e passear nas regiões dos proletas, ou seja, daquelas pessoas mais pobres realmente que são desassistidas pelo Estado. E ali ele busca em alguém, ele busca nas pessoas alguém que possa ter alguma referência do passado, para dizer algumas coisas para ele é um cara muito sensível. Então, ele conhece um senhor e ele aluga um quartinho desse senhor lá na região dos proletas, e ali ele consegue um contrabandozinho de café, porque não existe café. Só muito provavelmente para o partido, para os membros do partido, mas ele nem sabe o que é isso. Então ele vai lá coar o café, ele começa a criar um ambiente dentro desse quarto para tentar ser uma pessoa livre e viva. E ele conhece uma moça dentro do partido, essa moça de espírito livre, em que por uma questão muito estratégica, eles
correm determinados riscos, mas acabam entendendo que um não vai entregar o outro. E eles passam a ter um relacionamento escondido, inclusive dentro desse quarto. E conhecem, vão passando a conhecer e entender e saber que existe um grupo de rebeldes, pessoas que pensam como eles, que lutam contra o governo, contra esse sistema totalitário, esse sistema que observa. E eles passam a conversar mais sobre isso e a perder e a relaxar em relação à segurança. E eu não vou dizer para vocês porque eu não dou spoiler aqui, mas eles acabam de alguma forma sendo traídos. E essa traição é surpreendente e eles vão presos no Ministério do Amor. E ao invés de serem mortos, porque lá os cidadãos desaparecem, principalmente aqueles que desviam do caminho que o governo quer que eles sigam, eles vão, no caso dele, ele foi primeiro para o Ministério do Amor, onde eles usavam técnicas para, ao invés de eliminar os cidadãos, que eles pudessem recuperar os cidadãos, ou seja, tortura e lavagem cerebral. Você precisava deixar de acreditar naquilo que você acreditava e passar a seguir as normas do partido. Tanto que eles tentavam. Teve um episódio do livro que é fantástico, que ele precisava aceitar que 2 mais 2 são 5 e não 4. E isso é interessante porque o governo não tinha o poder e não tem o poder de destruir a lei da natureza, por exemplo, ou a lei da matemática. 2 e 2 são 4. Porém, eles tinham o poder de definir que 2 e 2 são 5. E ponto. Então você sabe que 2 e 2 são 4. Mas você aceita que 2 e 2 são 5. Esse é o poder que o governo tinha dentro da cabeça daquelas pessoas. Gostaria muito que você lesse esse livro e deixasse seus comentários. Um livro é muito bom, um livro ícone, um livro atual. Ele teve um bom envelhecimento, assim, foi bem legal, gostoso de ler. E você vai ter muitos insights lendo esse livro. E é um livro surpreendente, principalmente o final desse livro. Um livro muito legal. Eu não vou contar para vocês, leiam, tá bom? Deixa aqui o seu comentário, curta o meu canal, sempre tem novidade, toda semana tem uma resenha nova para vocês aqui, tá bom? Valeu, galera. Até a próxima.